Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo hoje para responder uma pergunta de um amigo meu, um amigo pessoal meu, esse que eu conheço pessoalmente, sobre o último vídeo que eu postei, a crucificação e a ressurreição de Jesus, de Cristo. E ele me questionou sobre esse vídeo e parece que ele ficou até um pouco zangado, dizendo que eu não estava respeitando o Deus, o Cristo das religiões, porque eu falei que Jesus Cristo, aquele homem que viveu há 2000 anos atrás, não é o Cristo verdadeiro, mas sim uma expressão do Cristo verdadeiro que veio trazer a verdade para nós. Como disse o apóstolo Paulo, que a graça veio através de Jesus. A lei veio por meio de Moisés, mas a graça veio por meio de Jesus. Então, Jesus Cristo, ele só veio trazer a verdade para nós. Para nós nos libertarmos daquela lei de Moisés, o qual muitas pessoas até hoje ainda seguem, a lei de Moisés. Então, Jesus Cristo, ele veio justamente para trazer a graça para nós e dizermos para nós, dizer não, mas transmitir a verdade para nós de que nós vivemos pela graça de Deus, sempre pela graça de Deus, e não por leis dos homens, como, por exemplo, a lei de Moisés. E essa graça de Deus, ela sempre existiu, porque é eterna. Muito antes de Moisés, de qualquer um que já existiu na Bíblia, até do Noé mesmo, a graça de Deus já já nos tinha sido dado. Mas só que muitas pessoas acham que a graça veio através de Jesus, mas daquele Jesus que viveu há 2000 anos atrás. Não, a graça, ela sempre nos pertenceu, desde quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos deu toda a autoridade. Essa autoridade foi aquilo que eu disse, que simbolizava o fato de Jesus estar sentado à direita de Deus Pai. Porque essa expressão, estar sentada lá em cima, que todo mundo interpreta como Jesus Cristo está sentado lá à direita de Deus, E as pessoas interpretam isto materialmente, sendo que a verdadeira interpretação disso é que Jesus Cristo tem a mesma autoridade que Deus, E os mesmos poderes, as mesmas qualidades, como Filho de Deus. Então, este é o significado de Jesus Cristo estar sentado à direita de Deus Pai. E nós, temos esse direito porque Cristo, na verdade, constitui nosso eu verdadeiro, o nosso homem criado à imagem e semelhança de Deus. Só que as pessoas viviam naquele tempo pela lei de Moisés. E Cristo veio nos trazer a verdade de que a lei de Moisés não é a lei verdadeira, não são leis verdadeiras, que nós vivemos pela graça de Deus e não pelas leis. Porque eles naqueles tempos, eles faziam muito sacrifício, eles faziam sacrifício de animais, para poder libertar-se dos pecados dele. Então, Jesus Cristo veio justamente para nos transmitir a verdade de que o nosso eu verdadeiro já é livre do pecado, independentemente do que quer que nós façamos. Quem vive pela lei é o homem carnal.
Não é o homem verdadeiro, mas sim o homem adâmico, é que vive pelas leis de Moisés. Na Bíblia há uma passagem que diz assim: todo aquele que vive sob a lei, abaixo da lei, vive sob maldição. Então, todos nós, como seres humanos, como seres adâmicos, vivendo sob a lei, debaixo da lei, nós estamos debaixo de maldição. Isso aí vocês podem procurar na Bíblia, vocês podem até pesquisar no Google, e vocês vão encontrar essa passagem, que todos aqueles que vivem sob a lei, debaixo da lei, estão debaixo de maldição. E Jesus Cristo veio justamente para nos libertar dessa ilusão, dessas leis de Moisés, porque essas leis de Moisés não adiantavam nada para Deus, não. Não é pelas leis de Moisés que nós vivemos, mas pela graça de Deus. E as pessoas faziam aqueles rituais todos, assim como hoje, Muitas pessoas ainda martirizam o corpo. Tem uns que usam chicotes para martirizar o corpo. Tem uma certa religião aí, até mesmo nas igrejas que a gente conhece, Outros usam certos dogmas, métodos, tantas coisas para poder obter a graça de Deus e também até para ser perdoado. Mas isso é coisa da carne, isso é coisa do ego, não é coisa de Deus, porque nós já estamos em Cristo Jesus, nós estamos sob a graça de Deus, não estamos mais sob a lei. Quem não entende isto é que diz que Jesus Cristo, aquele homem que viveu há 2000 anos atrás, é que é o nosso Salvador. Nenhum homem externo, nenhum homem externo a nós pode nos salvar. A salvação está dentro de nós e essa é a graça de Deus. O homem não é salvo pelas suas próprias obras. Isso também está escrito na Bíblia. O homem pode fazer o que ele quiser, humanamente falando, Como seres humanos, nós podemos fazer o que quiser, nós não seremos salvos. Está escrito: pela graça sois salvos, e isto é dom de Deus, não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhuma carne se glorie. Isso quer dizer, se eu fosse salvo pelas minhas próprias obras, Deus teria que me aceitar lá no céu da forma como eu for, cheio de pecados, cheio de ilusões, porque eu fiz a minha obra aqui. Eu paguei o dízimo nas igrejas, eu orei, frequentei muitas igrejas, eu fiz muitos rituais, então Deus seria obrigado a me aceitar no céu do jeito que eu fosse para lá, carregado de ilusões. E isto não é verdade, não pode ser assim. Nós somos salvos pela graça de Deus, como está escrito: pela graça sois salvos. E isto é dom de Deus, não vem dos homens, porque para que nenhuma carne se glorie, porque é lógico, se eu faço uma obra boa, eu sou obrigado a me gloriar. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então você tem que me aceitar assim. Eu estou me gloriando, então Deus seria obrigado a me aceitar lá no céu. Mas as coisas não funcionam assim. Então eu expliquei isso para o meu amigo, e disse para ele: quem é o seu Jesus? Aquele homem que vocês vê pregado, uma imagem de barro que vocês vê pregado numa cruz? Acha que ele está daquela forma ainda? Não, ele é um ser espiritual elevadíssimo que atingiu o máximo de conscientização como filho de Deus. E nós também devemos fazer o mesmo que ele fez.
Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. O que é pegar sua cruz? É você aceitar com docilidade, né, que como Jesus fez, tudo aquilo que vem à sua vida, seja sofrimentos, momentos de sofrimentos ou momentos de alegria. Jesus, ele se entregou, ele teve medo, né? Mas ele disse assim: que seja feita a vossa vontade, Pai, e se entregou. E nessa entrega ele foi crucificado. Nessa crucificação ele fez o que? Anulou todo o seu ego, porque ele se entregou ao Pai. Tanto que na hora da sua morte ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está tudo consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pronto. Ele havia anulado, crucificado completamente o seu ego. E essa foi uma verdade que ele veio nos transmitir, que nós devemos fazer o mesmo. Ele passou 3 dias e 3 noites sepultado, o que significa uma transição de consciência materialística, egoística, para uma consciência de espiritualidade, de perfeição completa, né? Como no caso dele. E nós também vamos ter que passar por essa transição, queiramos ou não. Nós devemos aceitar com docilidade, seja o sofrimento, a dor, as alegrias, tudo que nós passamos. Nós estaremos assim pegando a nossa cruz. E seguir Jesus não é seguir os mesmos passos que Jesus fez, como muitas pessoas pensam, ir lá na Cidade Santa e andar nos mesmos caminhos, na mesma estrada que Jesus andou. Não, seguir Jesus Cristo é viver conforme a vontade de Deus, é viver anulando o seu ego, é compreender que quem realiza as obras através de nós é o próprio Deus, não somos nós que realizamos as obras. Nós temos que conscientizar como Jesus Cristo conscientizou: não sou eu quem realiza as obras, o Pai que está em mim é quem realiza as obras. Nós não vivemos com nossa própria vida, com nossa própria força. Nós vivemos porque a vida de Deus habita dentro de nós e nos mantém, nos sustenta até o momento em que este corpo for necessário para uma determinada missão aqui neste mundo. Quando esse corpo não tiver mais necessidade aqui para a vida o abandona e ele vira pó, acabou o corpo carnal. Mas a vida, ela sendo uma graça de Deus, ela continua eternamente. E dependendo do nosso grau, né, do nosso estado mental que nós criamos aqui na Terra, que nós temos aqui na Terra, nós vamos ter no mundo espiritual também. Se atingirmos a iluminação espiritual, tanto quanto Cristo e outros mestres espirituais alcançaram, nós não precisaremos mais reencarnar neste mundo. Mas enquanto nós não eliminarmos todas as ilusões da nossa mente, nós vamos continuar encarnando nesse mundo, indo e voltando, né? Então, isso que eu expliquei para o meu amigo, e ele, em certa parte, concordou, mas foi um pouco difícil explicar isso para ele com palavras, né? Porque, como eu já disse, às vezes a gente tenta passar aquilo que a gente sente, que a gente conhece, mas com palavras não é tão simples passar a verdade, né? Isso tem que ser uma coisa que a gente deve entender lá no fundo da alma. Eu creio que ele entendeu, né, um pouco, né? Mas ainda eu acho que ficou um pouco de dúvida na mente dele.
Ele tem que entender que nós vivemos pela graça de Deus e não pela lei. Matar um bezerro, andar sobre sal, martirizar o nosso corpo com chicotadas, que nem muitos fazem, andar de joelho de um lugar para outro, fazer jejum, batizar em águas, fazer o que quer que seja, isso é obra da carne, obra da lei de Moisés. Jesus Cristo crucificou tudo isto, anulou tudo isto, quando ele crucificou, permitiu crucificar o seu corpo. Foi por isso que eu passei aquela técnica para vocês, né? Quando vocês sentirem dor, ou vocês sentirem medo, ou qualquer outro sentimento negativo, simplesmente faça isso, procure conscientemente aceitar aquela dor, aquele sofrimento, ou aquele sentimento de medo, ou outro sentimento, aceitar ele com docilidade, se entregue a ele, sem lutar, sem querer se livrar dele, sem julgar, simplesmente se entregue, sinta aquela dor, sinta aquele sofrimento, aquele sentimento, sinta ele conscientemente, permita-se senti-los conscientemente, e vocês vão ver como isto acaba com o sofrimento, com a dor, com o sentimento negativo. Por quê? Porque tira a nossa identificação com eles. Como eu já disse, nós só sentimos sofrimento porque nós nos identificamos com ele. Se nós não identificarmos com ele, nós não sentiremos sofrimento nem dor. Uma coisa importante que o Disseu disse, né, é que nós temos muito egos. Realmente, nós temos uma legião de egos, Disseu. Você falou a verdade. Isso me lembra aquela passagem que Jesus expulsou aqueles demônios que estavam no homem, né? E Jesus perguntou qual é o nome deles e eles disseram: nós somos legiões, o meu nome é Legião. Então, quer dizer, é uma legião de egos que nós temos dentro de nós. É sentimento de vingança, sentimento de tristeza, de ódio, de raiva, de medo, de inveja, de violência. É tantos sentimentos que nós temos dentro de mim, e tudo isto é o ego. Foi por isso que aquele diabo que estava, aquele demônio que estava naquele homem, disse: nosso nome é Legiões, porque nós somos muitos. Então, constitui o ego, todo esse sentimento constitui o nosso ego, coisa que nós adquirimos desde encarnações passadas e nessa encarnação desde o nosso nascimento, que não é uma coisa simples para se libertar, mas nós temos que fazer como o apóstolo Paulo falou: morrer a cada dia, ir crucificando o nosso ego a cada dia. E uma forma de crucificar o ego, né, é você não se identificar com ele. E para não se identificar com ele, você tem que aceitar docemente qualquer sentimento, qualquer sofrimento que surgir dentro de você. Observar esse sentimento, sentir ele, entendeu? Se entregar para ele, como Jesus Cristo fez, se entregou. Se entregue para esse sentimento, para essa dor, para esse sofrimento, mas se entregar de verdade, sem lutar e sem reagir, sem se identificar com ele. E você vai perceber que sua consciência é pura e aquela dor passa. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu sinto uma determinada dor ou algum sentimento negativo, muitas vezes eu faço isso onde eu estou, porque eu já adquiri uma certa prática. Mas quando eu estou em casa, o que eu faço? Eu vou no lugar de meditação e procuro observar aquele sentimento, aquela dor ou qualquer outra coisa negativa que vier de dentro de mim, que eu sei que é coisa do ego, é uma coisa que não pertence ao meu eu verdadeiro. Deus não me deu esse espírito
egóico, adâmico, que odeia, que prejudica os outros, que se vinga dos outros, uma coisa cheia de sentimento de vingança, de ódio, de medo, de raiva. Não, Deus não nos deu esse espírito. Deus nos deu um espírito de amor, de paz, de força, de moderação. Esse é o nosso espírito. E eu simplesmente vou lá e observo aquela dor, aquele sofrimento, aquele sentimento que eu estou ali sentindo naquele momento. Observo ele, né? Eu permito-me sentir ele, eu me entrego a ele. E ele desaparece, quando eu menos percebo, ele desaparece. Então eu procuro anular o ego todos os dias assim. Dessa forma eu estou crucificando o ego. E chegará um momento, logicamente, pode até demorar muito, e eu tenho certeza que vai demorar, porque não é simples assim. Mas chegará um dia em que esse ego será completamente crucificado. E aí sim eu ressuscitarei como espírito, ou melhor dizendo, o meu espírito se expressará livremente, sem impedimento de ego, sem estar encoberto pelo ego, pelas falsidades, as ilusões do ego. Então é isso que eu queria passar para vocês, né? Porque esse meu amigo, ele ficou chateado com isso, né? Mas eu procurei explicar para ele da melhor forma possível e passar isso aqui para vocês, porque talvez vocês, alguns de vocês, né, talvez a pessoa que chegou agora, que está começando a conhecer essas verdades, agora não entendeu o que eu disse naquele vídeo sobre a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, né? Mas fica aí essa reflexão, né, para vocês refletir. O negócio é simplesmente nós pegarmos a nossa cruz, como Jesus Cristo fez, né? Pegarmos a nossa cruz, ou seja, aceitar o nosso sofrimento, nossas dificuldades, nossos problemas, nossas alegrias também, nossos momentos felizes, aceitar com docilidade, né? E seguir a Cristo, ou seja, procurar manifestar o nosso eu verdadeiro. Não é seguir Cristo passo a passo, como muitas pessoas interpretam, não, né? É amar, perdoar o próximo, perdoar também a nós mesmos, orar pela felicidade dos outros, enfim, fazer a vontade de Deus e compreender que quem realiza as obras não somos nós, é Deus que realiza as obras. Deus está agora aqui, neste momento, trabalhando, realizando e mantendo, sustentando este universo infinito que Ele criou. E isto é para toda a eternidade. Eu tenho aqui uma pergunta do Disseu, né? Que eu não sei se vai dar tempo eu responder, meu amigo Disseu. Você me pergunta, irmão Gilvan, tudo bem? Em Eclesiástico 12:12 fala que muito estudo é coisa da carne. Como você entende essa passagem? Tenho também a pergunta da Aninha Rosa, né? Que ela me perguntou assim: meu irmão, estou amando ouvir suas explicações, principalmente das escrituras, pois já tinha perdido a confiança com tantas interpretações que dão por aí, né, na Bíblia. Muitas interpretações erradas que muitas pessoas fazem por aí. Gostaria que o irmão falasse sobre a lei da atração, algo tão na moda, né, que hoje está muito na moda aí as pessoas usando a lei da atração para atrair coisas, né, para manifestar coisas neste mundo material, né? A lei da atração vem da mente ou do espírito?
esse poder, né? Esse poder da lei da atração vem da mente ou do espírito? Gratidão, meu irmão. Bom, Aninha e Disseu, eu vou parando por aqui e eu pediria para vocês para esperar só mais um pouco para me responder essa pergunta de vocês num próximo vídeo. Eu já tenho uma outra pergunta também do Disseu, além dessa que ele me fez agora, que eu também quero responder. Então, não vai dar tempo para mim fazer isso agora. Então, eu pediria a vocês que tenham mais um pouquinho de paciência, né? Logo no próximo vídeo eu darei essa resposta para vocês, principalmente a de você, Aninha, que é uma pergunta muito legal, muito maravilhosa mesmo, que é uma coisa que eu gostaria de falar há muito tempo, sobre a lei da atração, né? Essa lei tão usada que as pessoas usam hoje aí. Eu gostaria de falar muito sobre isso e explicar se isso vem do espírito ou se vem da mente, né? Se é uma coisa de Deus mesmo ou se é uma coisa do ser humano. Então, eu vou explicar isso detalhadamente para você, né? Agora não vai dar tempo porque eu quero explicar isso com detalhes para você. E também essa pergunta do Disseu é muito interessante também, que fala sobre as palavras, né? Atentai, pois, filho meu, a mais este conselho: não há limite para se produzir livros e estudar demasiadamente, porque estudar em demasia fazem o corpo todo ficar exausto. Bom, isso também é o que eu peço para você, Disseu, que você espere aí só um pouco e eu vou responder essa pergunta sua, a da Aninha Rosa, né? E aquela outra pergunta que você me fez num outro vídeo, eu vou responder para vocês. Então, eu agradeço a vocês, né, que me perguntaram, fizeram essas perguntas, né? Peço a vocês que tenham um pouco de paciência, né? No próximo vídeo eu prometo responder a pergunta de vocês. Eu só queria mesmo passar essa mensagem aqui que eu passei do meu amigo, né? Que eu conheço pessoalmente. Mas é maravilhosa essas perguntas de vocês e eu vou responder no próximo vídeo. Agradeço a todos vocês, desejo felicidade a todos vocês. Muito obrigado mesmo, uma boa semana. Não vou dizer nem uma semana porque eu não vou demorar uma semana para fazer outro vídeo, né? Mas felicidade para todos vocês. Até lá, até o próximo vídeo. Muito obrigado.